Pessoal, boa noite. Alexandre, Ramon, Breno, Leandro. Opa, boa noite. Beleza, né? Beleza. Pessoal, 7:05. Eu vou seguir aquele roteiro nosso, tá? Vou compartilhar a tela aqui da previsão da nossa aula de hoje. E aí a gente vai seguindo, porque o pessoal vai entrando na sala e tal. Qualquer dificuldade aí, vocês me avisam, tá? Uma coisa que eu percebi é que tem uma configuração aqui que quando o aluno vai entrar na sala da reunião, eu mudei que não precisa da minha aprovação, não precisa, ele chama de lobby, né? Só que esse negócio tá habilitado aqui que não precisa. E apareceu para mim que eu precisei autorizar vocês. Então, não sei se é porque vocês entraram antes de mim, ou se algum aluno aí reclamar disso, vocês me avisam aí, por favor, tá? Habilita o microfone, e porque eu tenho que deixar o WhatsApp desligado, senão ele fica apitando aqui, atrapalha vocês aí. Então, eu vou compartilhar a tela, só para mostrar qual que é a previsão nossa de hoje, e aí depois a gente... Qualquer coisa vocês podem me chamar aí, podem me parar. Bom, pessoal, então, os tópicos, né? Hoje é dia 14/5. Aí, assim que disponível, eu coloco o link da aula aí, né? Parte 1 e parte 2. Hoje eu vou passar para vocês aqui primeiro o gabarito da prova. Eu vou disponibilizar esse gabarito, aí vocês vão dar uma olhada nele, só que eu não vou parar aqui para discutir a prova com todo mundo, porque senão... Vou desligar meu WhatsApp aqui, porque senão eu não vou conseguir dar aula para vocês. Só um minutinho. Então, se alguém chamar aí no WhatsApp, vocês avisam. Eu vou passar o gabarito, tá? Vocês vão dar uma olhada no gabarito, eu vou dar uma discutida aqui com vocês. E aí depois, o que vai acontecer? Aí o que eu vou fazer? Vou disponibilizar esse gabarito para vocês vão dar uma olhada nele. E aí o aluno que quiser fazer uma revisão na prova, eu corrigi a prova no meu caderno, tá? Então eu fiz uma correção desse tipo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou. Aí eu peguei aluno por aluno, cada um. Dá um trabalho a mais, porque o arquivo está em meio magnético. Aí eu fui pegando um por um e corrigindo as questões e colocando a correção no caderno. Tá? Então a correção fica meio burocrática, né? Porque fica mais difícil, mas é assim que eu consegui corrigir a prova. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó, tem o nome do aluno, aí eu coloco questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, e aí comento, né? As questões abertas é o que vai dar mais problema. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou disponibilizar o gabarito e vou dar uma passada no gabarito com vocês. Aí o aluno, ele vai mandar uma mensagem para mim, um e-mail, e falar, ó, quero ver aí como é que ficou a correção da minha prova. Eu tiro uma foto e mando por e-mail mesmo, tá? Eu vou lá no nome do aluno, tiro a foto dele lá e aí mando, beleza? Aí vocês podem mandar para mim assim, quero ver a correção da minha prova no e-mail geraldo.p.souza@croton.com.br. O mesmo e-mail que vocês mandaram a prova, porque aí eu vejo lá e aí disponibilizo, tiro a foto, né, daquela correção e explico para o aluno. Mas aí eu vou ter que fazer isso por e-mail, tá? Porque por aqui fica meio complicado, eu não achei um jeito assim mais fácil de fazer, não. Então, pessoal, eu vou disponibilizar aqui para vocês, vou disponibilizar aqui de novo. Aqui está então, o primeiro tópico aí é o gabarito, tá? Que eu vou dar uma comentada com vocês agora. Tem alguns pontos que são importantes. O tópico 2, né? Na aula passada,
nós falamos de um modo geral de conversão AD, como é que a gente simula isso dentro do PSCAD, né? E aí hoje eu dei uma rearranjada nos scripts de aplicações, vou focar principalmente em filtros e transformada de Fourier, tá? Que vão ser os tópicos que a gente vai ver na aula de hoje. Depois, né, tem aqui alguns links úteis. Por exemplo, esse FFT, o que é FFT? É Fast Fourier Transform. São os algoritmos, tá? Que eu vou explicar. Os algoritmos da FFT estão aqui nesse link. A função AWGN, que é uma função que coloca ruído em um sinal, está nesse link, tá? Aí eu passei para vocês também na aula passada uma introdução a decibéis e filtros analógicos, tá? Nós colocamos, eu expliquei filtros analógicos primeiro. Então, essa explicação foi baseada no capítulo 21, lá do Bolestad, que tem um capítulo muito bom, né, de decibéis e filtros. Beleza? Bom, então, a unidade 3, a unidade 4, só faltam os algoritmos, as classes de algoritmo do tipo FFT, que é a unidade 4, seção 2. E depois a gente volta para a unidade 3. A unidade 3, seção 1, nós vamos falar de filtros, né? Depois a unidade 3.2, transformada Z. E eu não sei se a ordem é bem essa, na hora que eu abrir aqui, aí a gente dá uma relembrada, tá? Mas, de um modo geral, são aplicações. Bom, então é isso. Então, primeiro, eu joguei aí no WhatsApp o gabarito da prova. Eu vou abrir ele aqui, tá certo? E aí eu vou discutindo junto com vocês aí. O de vocês eu coloquei no formato Word. O meu aqui está no formato PDF. Aliás, de vocês é PDF, o meu é Word. Então, qualquer dificuldade aí, vocês podem me parar aí, tá certo? Bom, primeira questão da prova, ele perguntou assim, de acordo com Euler, escreve Euler, mas pronuncia Euler, tá? E elevado a mais ou menos JNπ é igual a menos 1. Para qualquer n inteiro ímpar. E aí ele fala o seguinte, que E elevado a mais ou menos J2Nπ é igual a 1 para qualquer n inteiro. Explica essas relações. Bom, para a gente explicar isso aqui, pessoal, a gente precisa recorrer a um plano complexo. Tá? O plano complexo é isso aí que vocês estão vendo. Você tem o eixo real, né, e o eixo imaginário. Então, no eixo real, o número 1, né, o número complexo 1, ele é o 1 real mais J0, né? Que é um número complexo, ele é formado da parte real e a parte imaginária. Como ele está sobre o eixo real, a abscissa dele aqui, né, o valor dele em J é 0. Então, o número 1, se você fosse representar... Deixa eu colocar minha mesa digitalizadora aqui, que ela vai me ajudar. Deixa eu... Para esse exercício aí, esse exercício, na verdade, foi a primeira aula de vocês. Primeira aula teórica que eu dei. Então eu vou explicar aqui, qualquer dúvida que o aluno tiver, pode me perguntar, porque aí eu aciono a mesa digitalizadora, tá certo? Mas, de modo resumido, é assim. Esse número 1, ele está no plano complexo. Então, se eu chamasse o número 1 aqui, ó, como é que eu represento ele no número complexo? Seria 1 mais J0, porque a parte imaginária dele é 0, tá? Bom, a representação desse número, então, usando a notação cartesiana, é 1 mais J0, beleza? Só que tem uma representação que nós vimos, pessoal, que todo número complexo pode ser representada em forma da coordenada polar. Representação polar, desculpa. Qual que é a representação polar? É o módulo do número, que é o R, vezes E elevado a J θ. E esse J, o θ aqui é o ângulo dele, tá? Então, ele está dizendo
que o número menos 1 é o menos 1 mais J0, assim como 1 é 1 mais J0, beleza? Só que o menos 1, ele tem um ângulo π. Olha lá, se você sair aqui fizer um ângulo π, você chega no menos 1. Se você fizer menos π, você chega no menos 1 também, tá? Então, na representação polar, você tem, nessa representação R mais EJ θ, o número menos 1, o módulo dele é 1. O módulo dele é 1 e o ângulo é π ou menos π, tá? Π ou menos π. Então, o que ele está dizendo lá, no plano complexo, o número menos 1 está a uma distância unitária da origem e possui um ângulo π ou menos π. Na verdade, qualquer múltiplo ímpar do ângulo mais ou menos π, né, tem que ser ímpar por quê? Porque se você for 1π, 2 você volta no 1. 3π você volta no menos 1. Então tem que ser sempre um ângulo ímpar, um número ímpar de π, tá? Então ele está dizendo isso aqui, ó. Na verdade, qualquer múltiplo ímpar do ângulo mais ou menos π. Portanto, na coordenada polar, o menos 1 tem módulo 1, E elevado a mais ou menos jπ é o número menos 1. De fato, E elevado a mais ou menos jnπ vai ser o menos 1, desde que o n seja ímpar. Isso é uma identidade das relações de Euler. Tá certo? Da mesma maneira, o número 1, né? O número 1 também está a uma distância unitária da origem, mas possui ângulo 2π. Ele tem que sair da origem, toda vez que for um número par de π, né? Toda vez que for mais ou menos 2 vezes nπ, vai ser o número 1. Então, E elevado a mais ou menos J2nπ vai ser o número 1, desde que esse n seja inteiro, né? Não precisa ser par ou ímpar, porque ele está multiplicando por 2. Então, n igual a 1, 2 vezes 1 dá 2π. N igual a 2, 2 vezes 2 dá 4π. Então, o expoente do E aqui, o que está multiplicando o J, sempre é um número par de π. O número par de π é o número 1. É 1 mais J0. Então, essa figura que explica isso. Ó. Aqui você tem um plano complexo. O eixo real e o eixo imaginário. Beleza? Então, a explicação para isso aqui está nessa página aí do caderno. Lá no livro de vocês também, na unidade 1, tem isso lá, está explicando isso lá. Tranquilo, pessoal? Dúvidas aí nessa questão? Tranquilo aqui, professor. Beleza? É muito importante essa teoria, tá, pessoal? Pode parar, se quiser, depois vocês dão uma olhada lá no caderno para não atrapalhar. Não é que é para atrapalhar, né? Nesse momento, se o aluno quiser depois lá dar uma consultada e me acionar em outro horário, eu explico. Mas isso aqui é uma figura que tem que vir na cabeça da pessoa na hora, tá? Por quê? Isso aqui é a representação cartesiana. Representação polar, você representa o módulo do número e o ângulo, né? O número 1 aqui, ó, o módulo dele, a distância dele à origem é 1. O menos 1 também, a distância dele é 1. Então, R é igual a 1. E na outra, você representa, então, é o ângulo, né? Qual o ângulo que ele está fazendo com essa origem? A origem aqui, no caso aqui, sai do 1, aí π ele vai lá no menos 1, 2π ele volta no 1. Beleza? Então, a primeira questão aí é essa. Então, vamos tocar o pau aqui. Bom, questão 2. Explique e exemplifique o conceito de espectro de amplitude, de acordo com as aulas de análise e processamento de sinais. Bom, pessoal, quando a gente fala de espectro, igual você fala assim, pega um multímetro para ler tensão. Aí é no domínio do tempo, tá? Como ele falou aqui, espectro de amplitude, o eixo horizontal são as frequências, tá? E o eixo horizontal é a amplitude de cada frequência naquele sinal. Então, quando a gente fala de analisador de energia, por exemplo, você está interessado assim, em saber quais são as frequências que estão aparecendo em determinado sinal. Então, falou com o engenheiro, me mostra o espectro de amplitude aí desse sinal. São as frequências no eixo horizontal e quais são as amplitudes. Se ele perguntasse o espectro de fase, são as frequências na horizontal e a fase.
qual é o valor da fase do sinal. Se for uma defasagem de 0 graus, a fase é 0. Se for uma defasagem de 10 graus, então a fase é 10. E assim por diante. Se for uma defasagem de 90 graus, a fase é 90. Tá? Então, é o quanto o sinal está defasado. Né? Então, na hora que você aplica um sinal de tensão na entrada de um amplificador, por exemplo, se o sinal de saída estiver exatamente em fase, se você tiver um osciloscópio, você põe o sinal de entrada e o sinal de saída, se ele estiver sobreposto, quer dizer que eles estão em fase. Se ele estiver ligeiramente defasado ou atrasado ou adiantado, quer dizer que ele não está em fase. E a gente expressa isso em graus. Tá certo? Então, é isso que é a questão A. E lá no livro está explicando isso. O que é um sistema linear? O sistema linear, pessoal, é o sistema que obedece o princípio da superposição. O que é um sistema invariante no tempo? É um sistema cujos parâmetros, as constantes do sistema, não variam com o tempo. Um exemplo é um sistema elétrico. O valor do capacitor, o valor da resistência, né? Ela não muda com o tempo. Beleza? Isso é um sistema LIT, linear invariante no tempo. Lá na unidade 1 do livro, tem lá então. Beleza? O que é uma série de Fourier de tempo contínuo? Bom, dado qualquer sinal de tempo contínuo, né? Se esse sinal for periódico, você pode reconstruir, usar uma somatória de senos e cossenos para construir aquele sinal. A teoria matemática, então, diz que quando o sinal é contínuo, você usa série de Fourier. Tá certo? Se o sinal for não periódico, pessoal, você usa transformada de Fourier, de tempo contínuo. Sempre que o sinal for não periódico, tá? Lembrando que um sinal não periódico é um caso particular de um sinal periódico, mas com um período unitário. Tá? Então, lá no livro, ele explica isso para vocês. É um sinal que repete apenas uma vez. Né? E o que é uma série de Fourier de tempo discreto? É a teoria matemática para você reconstruir um sinal periódico, mas quando você tem apenas algumas amostras, você chama que esse sinal ele está discreto, discretizado. Se o sinal for periódico, você usa a série. Se o sinal for não periódico, você usa a transformada de Fourier de tempo discreto. Beleza? Então, essa teoria aí está lá na unidade 1 e na unidade 2. Então, eu coloquei aqui ver livro-texto, porque é a melhor maneira a pessoa dar uma lida lá e entender do jeito dela. Tá? Bom, a questão 3, aí já é uma questão que está lá no livro, texto, tem um exemplo bem parecido. Ele está falando que a representação de sinal periódico com período T0 igual a 2π sobre ômega zero. Lembrando que o ômega aqui é a frequência angular. Ela é expressa por uma somatória. Somatório de K de menos infinito a infinito, dos AKs, vezes E elevado a JK ômega 0T. No início a gente assusta um pouco com essas fórmulas, tá? Mas a gente não vai ficar fazendo isso na mão, né? Tem um MATLAB que ele faz isso. E cada coeficiente, pessoal, é calculado da seguinte maneira: 1 sobre T0, integral de 0 ao período, qualquer período que você quiser, do sinal vezes E elevado a menos JK ômega 0T. Tá? Então, aí ele fala assim, as duas equações 1 e 2 apresentadas são conhecidas como equação de síntese e análise. Né? Por quê? A razão dessa denominação deve-se ao fato de que os coeficientes AK, calculado pela segunda equação, fornece os pesos com que cada uma das exponenciais complexas do conjunto base contribui para o sinal. Uma maneira melhor de explicar isso aí, pessoal, falando em miúdos, cada coeficiente AK desse aqui, ó, o K é a frequência. Tá? O K é uma determinada frequência. E o valor AK é a amplitude do sinal naquela frequência. Se tem, por exemplo, a frequência 60, a frequência 60 Hz, então esse K é igual a 60. O A60, na hora que você calcular o A60 para a rede elétrica da CEMIG, vai dar uma amplitude de 127, se você estiver falando em valor RMS. Amplitude. Se você estiver falando em valor de pico, você multiplica 127 vezes raiz de 2,
vai dar 179 aproximadamente, né? 179. Raiz de 2 vezes 127, né? Então, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes 127. Eu confundo esse negócio se é 179 ou 179. É 179,6, 180, tá? Então, é isso que ele está falando. Então, a opção correta aqui é a letra C. A seção 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1, tá? Questão 4. Então, ele está pedindo para você calcular os coeficientes de Fourier para esse sinal aqui, ó. Então, o sinal dente serra. Então, na hora de calcular esses coeficientes, pessoal, tem uma integral, né? Você escolhe qualquer período, você escolhe o menos 1 a 0,5, o sinal ele é periódico, tá vendo? Aí, você escolhe os coeficientes e aplica na fórmula. A opção correta aqui é a letra B, tá? E aí, lá no livro, tem um exemplo bem parecido. Então, ele faz uma integral, ele aplica a fórmula, né, dos coeficientes, olha lá, BK aqui, é 2 sobre T0, uma integral de x de t seno... Peraí, desculpa, acho que eu peguei coisa errada aqui. Peguei coisa errada aqui, tá, pessoal? Isso aqui é um dente serra, não é seno. Então, enfim, a opção correta é a letra B. Só a solução aqui que está errado, porque eu peguei um seno aqui. Não sei de onde que eu tirei esse seno. Então, estou vendo seno aqui, aí depois eu coloco a opção correta. Mas lá no livro, tem uma questão muito parecida com dente serra. Tem a solução dela lá no livro de vocês, tá? O negócio é que tem que resolver uma integral nesse período. O x de t aqui, na verdade, o x de t vai ser o sinal. Nesse período de menos 1 até 0,5, isso aqui é uma equação da reta. Vai ser igual a x, né? X igual a y. Então, lá no livro tem parecido, você substitui a equação e faz os cálculos, tá? Então, só essa solução aqui que está errada, depois eu vou corrigir isso aí. Pulei a questão 4, cadê a questão 4? Ah, não, a questão 4 é essa, né? Questão 4, tá certo. A gente pede para calcular os coeficientes. Então, a opção correta é a letra B, tá? Letra B. Bom, aí a solução está errada aqui, porque esse aqui não é, vou apagar isso aqui, tá? Só para não confundir. A questão 5, ele está falando assim, de acordo com as aulas de GPS, faça a representação em série de Fourier. Aqui é só você pegar o somatório e expandir os coeficientes, tá? Jogar em formato de, você pega os coeficientes e joga na somatório. Tem um exemplo lá na unidade 2, eu não escrevi aqui não, porque senão ia ficar muito longo. Mas você calculou os coeficientes BKs, né? E aí você joga na somatório, e aí ele vai dar um somatório. Primeiro coeficiente, segundo, terceiro e assim por diante. A questão 6, ele pede para você simular no MATLAB. Então, o roteiro prático da unidade 2, pessoal, tem lá um script, que é um dente de serra. Quem ficou atento a isso aí foi lá no script, né? Pegou o script e plotou ele aí, né? Viu como é que ele funciona e anexou no arquivo, tá? Então, essa é a questão 6. A questão 7, ele está falando assim, aqui nós estamos tratando agora de série de Fourier, não, sinal discretizado. Sinal discretizado, tá? Esse sinal aqui ele é discreto. Ele está falando assim, e ele te falou que esse sinal é um cosseno, né? Lembrando que o cosseno de 0 é 1, realmente, olha lá. No 0, o cosseno é 1, beleza? Então, ele está te pedindo para fazer o cálculo da série, da série de Fourier de tempo discreto, os coeficientes. Então, aqui está a solução. Desculpa, está aqui, ó. Aí, o que ele está dizendo para você aqui é o seguinte, ó.
O y de n é cosseno de πn sobre 10. Como é que eu sei que o período é 10? É só contar o número de pontos na figura. Então, olha lá, o cosseno começou em 1, em 0, aí ele veio, depois ele foi lá e voltou lá no pico, em 1 de novo. Né? Então, ele completou um ciclo completo. Então, vamos contar aqui quantos pontos, ó. Em 0, 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quantos pontos ele tem? Quantos pontos n compõe um período daquele sinal? 10 pontos, ó. Esse aqui não conta, tá, pessoal? Porque esse aqui é o início do outro ciclo. Já começa outro ciclo aqui, ó. Então, aqui, o período aqui é n igual a 10. N igual a 10 amostras. A amostra 0 está em 1, tá? A amostra 1 está nesse valor mais ou menos 0,8. A amostra 2 está mais ou menos 0,35. E assim por diante. Beleza? Então, n, o período aqui é n igual a 10. Esse n0. Por que ele coloca esse 0, pessoal? Para falar que é a frequência fundamental. Tá? Então, ele fala n0 igual a 10 amostras. Bom, a frequência, pessoal, ômega 0, sigma, a gente coloca um sigma maiúsculo, porque aqui nós estamos trabalhando tempo discreto. Se fosse tempo contínuo, a frequência seria ômega minúsculo. Aí ele está falando que é 2πf. F é a frequência. Né? 1 sobre f seria t. No domínio do tempo seria t. Mas como a gente está trabalhando no domínio do tempo discreto, em vez de t maiúsculo, a gente usa n0. O n0 aqui é o número de amostras. Então, quando eu substituo π, quantas amostras tem no período? 10. Quando eu substituo 10, 10 simplifica com 1, fica π sobre 5. Então, ele está falando que a frequência... Então, olha lá, neste caso, aí ele encontrou que o ômega 0 é π sobre 5. Aí ele aplicou a relação de Euler, né? Que lá no livro de vocês tem uma relação que ele faz que um E elevado a J sigma, né? É igual a cosseno de θ, é igual a meio E elevado a J θ mais E elevado a menos J θ. O cosseno, então, do ângulo, cosseno de πn sobre 10, πn aqui, porque tem um 2, desculpa, ele colocou no formato cosseno πn sobre 10, que é o ângulo, é meio, e aí ele substitui E elevado a J πn sobre 10, e na hora que ele fizer as substituições, ele faz as substituições dentro da fórmula, ele vai descobrir, né? Na verdade, aqui nesse jeito aqui já estaria resolvido o problema, tá? Só que ele está te perguntando o seguinte: quando você pega o valor de K e substitui aqui nesses valores, você vai descobrir quais são os valores do cosseno. Qual é o valor daquele determinado cosseno? Então, ele está dizendo o seguinte: K igual a 1. O K é a frequência. E K é menos 1. Então, a frequência igual a 1 e a frequência menos 1. Quando ele substitui, dá o C1, que dá meio. E o C menos 1 dá meio. Em resumo, pessoal, esse espectro aqui, ele está dizendo o seguinte: que na frequência 0, para K igual a 0, amplitude é 0. Se você substituir nessa fórmula aqui o K igual a 0, quando você calcular isso na calculadora, vai dar um valor 0. Tá? Para o K igual a 1, se você pegar K igual a 1 e jogar isso na calculadora, vai dar um valor que é igual a meio. Ele está falando que na frequência 1, a amplitude do sinal é meio. Tá certo? Então, na hora que você faz esses cálculos, como é n igual a 10, você tem que calcular 9 coeficientes. 10 coeficientes, desculpa. O C0, o C1, o C2, o C3, até o C9. Ele está dizendo, como a série de Fourier de tempo discreto é periódica, com 10 amostras, o C9, na verdade, vai ser igual o C a menos 1, né?
o C1 vai ser igual a C menos 9, porque o sinal é periódico. Então, o gráfico de espectro aqui, olha lá, o espectro de amplitude desse sinal pode ser visto na figura 2.28, que é isso aqui. Ou a gente faz em termos de amostra, na amostra 0 até 10, menos 10 até 0, de 0 até 10 vai ter uma amplitude meio no K igual a 1, tá? E uma amplitude meio lá no K igual a 9, na frequência 9. Ou fazendo também de 0 a 2π, né? Porque dentro da circunferência, você sai do ângulo zero, quando você dá 2π, você volta na origem. Então, em formato, usando a notação de 0 a 2π, essas amplitudes aqui, para cada frequência, ele está te mostrando qual é a amplitude. Lembrando que um sinal ele é formado por vários senos e cossenos. Ele está dizendo qual é a amplitude de uma determinada frequência naquele sinal. Então, por esse gráfico aqui, ele está te mostrando que tem duas componentes aqui dentro desse sinal. Uma componente igual a 1 e uma componente igual a 9. E qual é a amplitude? Uma amplitude igual a meio para K igual a 1 e a outra amplitude igual a meio para K igual a 9. Lógico, tá, pessoal, que ele fez um sinal mais fácil, né? Porque o objetivo nosso não é ficar calcular essa integral, né? É para a gente entender o conceito, tá? Bom, e na questão 8, ele falou assim, utilize a equação de síntese para recuperar o sinal. É só expandir, você calculou os coeficientes, C1, C2, C3, C4, né? Você joga na equação do somatório, na equação de síntese, então lá na unidade 2.3 tem um exemplo pronto, muito parecido, tá? Só deixar no formato lá da fórmula. Bom, o Alexandre fez esse exemplo aí, esse script, então depois o Alexandre joga lá, ele simulou isso aí no MATLAB, né? Eu vi lá que tem muita gente que mandou para mim, mas não dá para eu pegar um por um. Oi? Eu simulei lá. Consegui. Simulou. Tem ele aqui ainda. Isso. No início você estava meio na dúvida lá, né? Mas depois eu vi que o seu estava batendo certinho, tá? Então você passa para o pessoal. Isso aí, pessoal, não fica muito preocupado no início de ficar entendendo tudo desse negócio também, não. Para isso tem um MATLAB. Isso aí é, assim, isso é igual pilotar carro. Se você ficar muito preocupado de entender só como é que passa a marcha, você não tem uma visão global, tá? Então tem hora que você tem que ligar o carro, mesmo sem saber passar a marcha, você engrena uma primeira e começa a acelerar. Depois você passa a segunda, passa a terceira, passa a quarta. Em resumo, o que eu estou dizendo para vocês? Que a disciplina é uma disciplina que condensa muitos conteúdos, tá? Então, por exemplo, semana passada eu comecei a falar de filtro. Filtro, se você começar a entrar no projeto, vai cair numas integral, vai cair numas derivadas, vai cair numas equação diferencial. Nós não vamos fazer isso na mão, tá? Você tem que ter o conceito. Depois você pega as fórmulas prontas, que a fórmula já está lá. É igual o circuito operacional amplificador. Quando eu fiz graduação, eu não lembrava fórmula nenhuma. Hoje também eu não lembro. Mas é de tanto dar aula todo semestre que a gente memoriza algumas, não memoriza todas, tá? Então a gente não tem que decorar. Você pega o livro, o catálogo, e o catálogo vai te dizer, ó, nessa configuração aqui, a fórmula é essa, beleza? Empresa nenhuma vai... Você chegou lá, você não é obrigado a saber as coisas de cabeça. Tem gente que fica querendo desafiar os outros, né? Ah, fala isso aí, como é que é isso de cabeça? Você arrisca de falar, fala errado, e aí vai passar vergonha. Para isso existe o catálogo, né? Você vai pegar o catálogo e vai dizer, opa, espera um pouquinho aí. Aí no dia a dia, depois de um certo tempo, de tanto você repetir aquela atividade, na verdade, as atividades do engenheiro não são muito repetitivas, não. Todo dia você vai pegar um trem diferente para fazer, né? Aí você tem um catálogo, diferente do operador. O operador, todo dia, ele faz a mesma coisa. Então, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele sabe aquilo ali de cabeça. Aí ele fala assim, o Alexandre é meu chefe, ele é engenheiro, mas eu sei mais do que ele. Porque ele acha que sabendo aquilo ali de cabeça, aquela rotina dele que ele repete todo dia, ele sabe mais do que eu sei. Mas, na verdade, não é isso. É porque a tarefa, não sendo uma tarefa repetitiva, você não lembra daquilo, entendeu?
Eu, toda vez que eu vou preparar aula para vocês aqui, eu tenho que, hoje, por exemplo, que praticamente o dia todo, tarde toda, porque você tem que relembrar o conceito, você tem que pegar o MATLAB, tá? Por mais que você saiba lá já tenha feito aquilo ali, eu mexo, trabalho com medidor, então tem hora que você programa as coisas, faz, né? Mas para ensinar para os outros, todo semestre, você tem que dar uma relembrada, tá? E a questão 10, pessoal, é uma questão emblemática. Essa questão 10 aí, uma vez eu... O que ele está dizendo para você? Ele está dizendo, isso aí tem a ver com exponencial complexa. Ele diz para você o seguinte, que um sinal, o que é uma exponencial complexa? Uma representação de cosseno da fórmula de Euler, ele fala que um E elevado a J θ é igual a um cosseno de θ mais J seno de θ, tá? Então ele está te dizendo, pessoal, que um E elevado a J K ômega 0t, se não se tivesse esse K aqui, ó, o K, ele diz para você qual é o índice harmônico, né? Então, se você colocar K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, ele está te perguntando assim, podemos verificar que o sinal com maior período fundamental desse conjunto e, consequentemente, a menor frequência fundamental é obtida como? Quem pode me explicar isso aí? Por que a resposta correta é a letra A? Por que não é a letra B, por exemplo? Pode chutar. Não precisa ficar com medo, não. Vocês conseguem imaginar um sinal de tensão no espaço, na sua cabeça? Quando eu falo um sinal de tensão sinal senoidal, 60 Hz. Se vocês imaginam um osciloscópio aí na cabeça de vocês, tá parecendo uma onda senoidal bonitinha, tá certo? Beleza, pessoal? Vocês concordam comigo que na hora que eu aumento a frequência desse sinal, o F, essa senoide ela está ficando mais espremida, mais comprimida? Se fosse uma sanfona, na medida que você aperta a sanfona, ela está ficando cada momento mais achatada. Concorda comigo? Esse K, então, aí, pessoal, se o K for zero, esse E elevado aqui a alguma coisa aqui, vai aparecer zero. Se o K for zero, tá? Se o K for zero, o sinal é constante. Ele colocou E aqui, mas na verdade não nem é. É 1, porque um número elevado a zero é 1. Se o número é... Se você colocar um K igual a zero, é um sinal contínuo, né? O sinal de tensão que não tem variação é contínuo, só tem uma linha. Então, o sinal contínuo, que é uma linha, não é um sinal que varia. Ele não está variando, tá? Agora, quando você colocar esse K igual a 1, o ômega zero aqui é a frequência fundamental. Esse ômega zero aqui é 2πf. Se fosse o sinal de tensão da rede da CEMIG, seria 2πf0. Qual é o valor do F0? 60 Hz. Tá? Então, a menor frequência vem de variação. Né? Tem que variar. Tá? Tem que variar. Se o K é zero, não tem variação. Não tem variação. Então, a menor frequência fundamental aqui é o K igual a 1. O K igual a 1 quer dizer que é o primeiro índice harmônico. Primeiro índice harmônico. Na rede elétrica, o primeiro índice harmônico é 60 Hz. Segundo índice harmônico, K igual a 2, seria 120 Hz. Por quê? Na hora que você pegar o K igual a 1 aqui no expoente, vai manter apenas a frequência normal do sinal, que é a frequência F0. Que esse ômega 0 vira 2πf0. Beleza? Então, por isso que a letra A aqui que é a correta. Por que não seria a letra C? Porque a letra C está falando que é qualquer K menor que zero. Não é qualquer K. Ele está te perguntando assim, podemos verificar que o sinal,
Não são vários, é apenas um. Então, não pode ser K menor que zero. A letra D, para todo K. Não é para todo K, porque senão seriam vários sinais. Aqui ele só colocou menos. Letra E, ele só mudou o sinal, colocou mais. Não é para todo K, é apenas um K. Então ficou ou a letra A ou a letra B. Letra B não é, porque o K igual a zero, como eu falei, seria um sinal contínuo. O sinal contínuo não tem variação. Então, essa explicação está lá no livro texto de vocês também. Então, o gabarito está aí, tá, pessoal? Eu vou parar por aqui. Nós ainda temos 15 minutinhos. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Vocês vão guardar esse gabarito, tá? Vocês não vão lembrar de tudo que vocês fizeram na prova. Manda um e-mail para mim. Quem tirou total na prova aí já sabe o que errou, né? Aliás, não errou nada. Bom que dá menos trabalho. Manda um e-mail nesse geraldop.souza aqui, tá? E me pede, ó, Geraldo, me dá uma foto aí da minha prova, beleza? Isso é só se tiver dúvida quanto à nota, né? Isso, exato. Eu gosto quando o aluno não tem dúvida. Não, tá tranquilo. Não é porque não tem dúvida, é porque às vezes tem prova que dá muito trabalho. E aí, quando você está do lado do aluno lá, você explica para ele e mostra. A distância é mais complicado, entendeu? Tá. Aí eu vou ter que pegar e tirar uma foto da correção daquele aluno e mandar para ele. Se ele não concordar, a gente discute, beleza? Não, tá tranquilo. Beleza. Então, beleza. Eu vou parar de compartilhar a tela, então. Tá? Geraldo, Eu vou parar. Opa! aqui, Sim? só um comentário. É que eu cheguei, eu já tinha uns 20, 30 minutos de aula. Certo. Eu vi lá que a versão 2 tem uma diferença da 1 em relação ao gabarito? Ou é uma Versão. prova só? Como é que é o negócio? Eu li aí que é versão 2 esse gabarito. O prova oficial, versão 2. Foram duas provas? Ah, não. Isso aí é pelo seguinte: quando eu encontro algum erro, eu corrijo o erro e mudo a versão do arquivo, Ah, ok. Ok. tá? Beleza. Todo arquivo que eu faço, só para você não perder a referência, porque às vezes você está com um arquivo aí, eu estou com outro, entendeu? Perfeito, perfeito, ok. Tá bom? É porque eu encontrei algum erro aí e mudei a versão dele para 2. Perfeito, valeu. Bom, pessoal, então eu vou virar a página aqui com relação a essa questão do gabarito, tá? E vou fazer o seguinte, só para a gente não... Vou parar de compartilhar a tela, eu vou lá no... Eu vou agora mostrar para vocês, eu fiz uma melhoria, tá? Na organização dos arquivos. Vou ter que jogar um arquivo aqui para vocês no WhatsApp. Só um minutinho. Então, eu vou jogar um arquivo aí para vocês. Eu queria que vocês compartilhassem esse arquivo. Eu melhorei a organização dele. Eu melhorei a organização desse arquivo. Queria que vocês compartilhassem aí para eu explicar parte desses arquivos aí com vocês. Não vai dar para explicar todos. Na hora que vocês compartilharem aí, me avisam. Então, uma função aí, pessoal, que o pessoal fica com muita dúvida, é a função FFT Shift.
que eu vou explicar agora. Como é que funciona essa função FFT shift, tá? Então, a primeira coisa, na hora que vocês compactarem esse arquivo zip, eu melhorei a organização dele. Eu criei 3 níveis de, dentro da pasta exemplos, estão lá em módulo 14, aplicações, exemplos. Aí eu criei uma partezinha chamada básico. O que é esse básico? São os primeiros scripts que a gente estudou, que eu fui mostrando para vocês. Por exemplo, valor RMS. Valor RMS, o que ele calcula? Ele deu um close all, clear all CLC, que é padrão de script, tá? Depois eu criei um sinal, chamei de x, criei um vetor de 0 até 2π, o valor máximo desse vetor é 2π, e aí eu fiz os delta, os intervalos desse vetor de π sobre 100. Então, de 0 a 2π eu dividi em 100 intervalos. E aí eu fiz o y1, y1 é igual a 127 vezes raiz quadrada de 2 vezes seno de x. E mandei plotar esse sinal. Plot x, vírgula y1. Beleza? Bom, quero calcular, pessoal, o valor RMS. O que é o valor RMS desse sinal, pessoal? Ele pega cada ponto nessa posição do vetor, cada pontinho, x na posição, o y1 na posição 0, eleva ao quadrado. E soma com o y na posição 1, eleva ao quadrado. Vai pegando cada posição e elevando ao quadrado. Tá? São 100 pontos. Então, ele vai tirar a média. Eleva ao quadrado, soma, tira a média. Depois, ele tira a raiz quadrada desse valor. Essa é a função root mean square. Então, a função RMS faz isso. Beleza? Como o sinal aí está perfeito, pessoal, se você rodar esse script aí, você vai ver que vai dar exatamente o valor RMS que você 127 volts. Pode ser que não dê 127 no prego. Se você rodar esse script aí no MATLAB, tá? Aconselho, dá um Ctrl A aí, né, no script, Ctrl A, ele seleciona o script todo. Abre o MATLAB ou Scilab ou qualquer software que você tiver aí, ele vai calcular o valor RMS desse Y. Tá certo? Tem que dar 127. Bom, o min é o valor médio. O valor médio de todos os pontos, ele vai pegar cada ponto, somar todos os pontos e dividir pelo número de pontos. O valor médio aqui tem que dar um valor próximo de 0, porque ele tem partes positivas do sinal, depois vai somar com a parte negativa. Quando ele calcular a média disso, vai dar um número 0. Por que não vai dar 0 no prego, pessoal? Porque o MATLAB, ele tem ele vai ter uma precisão aí, né? Um erro. Vai dar um número muito próximo de 0. Se eu quiser pegar o pico positivo desse sinal, eu uso a função máximo, max. O max y1 pega o maior valor que está dentro desse vetor aí. Tá? Então, é o pico positivo de y1. E o pico negativo é o min, menor valor dentro desse vetor. Se eu pegar, então, todos esses valores aí, dou um Ctrl A, Ctrl C, colo lá no MATLAB, dou um Ctrl V, rodo o script. Então, toda vez que você tiver... Então, olha lá. Ele vai te mostrar duas coisas. Primeiro, qual é o valor RMS do sinal? 126,6. Por que não deu 127? Pela aproximação. Isso é uma aproximação, sistema digital. O MATLAB é um software de simulação. Você colocou 100 pontos naquele intervalo. Se você colocar mais pontos, esse valor vai ficar mais próximo. Tá? Ele pegou 100 pontos dentro do ciclo. Tem um erro de quantização, então. A média, 5 vezes 10 elevado a menos 15.
Deu 0,00000000. Lá na posição 14 apareceu um 57. Valor médio. Beleza? O valor médio de um sinal de uma senoide é 0. Esse menos 15 aqui porque é o do erro de aproximação. O pico positivo. O pico positivo foi o maior valor que apareceu na onda, 179,6. Tá? E o pico negativo, menos 179,60. Se tiver harmônico nesse sinal aí, pessoal, se acrescentar harmônico, vai achatar o sinal. Não vai dar esse sinal bonitinho aí que nós estamos vendo com o ciclo completo. O que é esse sinal com o ciclo completo? Vou parar de compartilhar aqui e vou compartilhar de novo. Seria esse sinal bonito aí, ó. Quando você olha no osciloscópio que você vê esse sinal, você fica com uma felicidade danada. Só que na maioria das vezes você não vai conseguir enxergar isso aí. Um ciclo do sinal, ele pegou esse sinal completo e tem 100 pontinhos aqui. Geraldo, onde que você está conseguindo ver 100 pontos? Dá um zoom nele aqui, ó. Você vai conseguir ver os pontos. Porque aqui está simulado. O bico dele ali, tá vendo? É onde que ele colocou os pontos, a aproximação. Está dizendo que em um ciclo, ele colocou 100 pontos nesse vetor. Tá? Então, esse script aí que eu acabei de mostrar para vocês, está lá no valor RMS. Mas eu queria mostrar uma função. Dúvidas aí, pessoal? Uma função. Aí tem a função alias que a gente já trabalhou, tá? Tem uma função aqui, um diretório chamado ruído branco. O ruído branco, nós vimos na aula passada. O ruído branco, na verdade, você tem um sinal. O SNR vem de relação sinal-ruído. Você tem um sinal perfeito e tem um ruído, tá? Essa relação sinal-ruído aqui te dá o percentual. Você pega o sinal, 127 volts, e divide pelo ruído. Se esse número for muito alto, quer dizer que o sinal está muito perfeito e o ruído está muito irrelevante, tá? Beleza? Agora, quanto mais próximo de 1, relação sinal-ruído. O sinal está no numerador e o ruído está no denominador. Se a amplitude dos dois for igual, essa relação é 1. O ganho é 1, tá? O ganho é 1. Aplicando o log, que nós vimos na aula passada, o log de 1 é 0. Então, quando a gente fala que o ganho em dB é 0, o ganho em dB é 0 significa que o sinal da entrada está igual. Na dinâmica dele de amplitude, na entrada, está igual à dinâmica de amplitude na saída. 0 dB em log, significa que o ganho é 1. Tá? Então, ele está dizendo que ele criou um sinal x, raiz quadrada de 2, seno de 0 a 6π, com um intervalo de π sobre 8. Tá? Bom, eu quero colocar um ruído branco nesse sinal. Como é que eu faço? Eu uso a função AWGN. Dentro desse sinal x, esse ganho aqui, pessoal, essa relação ela é dada em dB. Se você colocar 0 aqui, 0 em dB significa que o ganho, a relação da saída sobre a entrada, se você dividir a tensão de saída sobre a tensão de entrada, é 1. A amplitude do sinal de saída está igual à amplitude do sinal de entrada. O ganho é 1. Se você aplicar log nisso, o log de 1 é quanto? É 0. Então, se você rodar esse script aqui, você vai ver que vai dar um sinal muito bagunçado. Um sinal senoidal, mas tem tanto ruído nele que você não consegue enxergar a senoide. Então, se eu descompactar aqui, ó, mandar compartilhar de novo,
Tá, o sinal senoidal está assim. Esse é o sinal senoidal. Só que, na hora que eu joguei o ruído no sinal, olha como é que esse sinal ficou. Eu joguei um ruído, que o ruído está degradando demais o sinal, porque a relação dos dois é praticamente 1. Beleza? Bom, então, a função que você usa aí para jogar um ruído no sinal, a função AWGN, ela resolve isso para você. E o ruído que você está jogando, pessoal, é um ruído cuja média é nula. O que significa isso? Se você pegar no tempo aqui só o ruído, somar todos os valores e calcular a média disso, tem que dar 0. Próximo de 0. Porque senão ele fica jogando só o ruído do lado positivo, o número de amostras do lado positivo, muito maior que o número de amostras do lado negativo, a média não vai ser nula. Tá? Então, isso vem lá da estatística. Lá na estatística tem aquela questão da distribuição de probabilidade. Uma distribuição normal, na distribuição normal, a média tem que ser nula. O valor médio tem que ser nulo. Tá? Bom, vamos jogar um ruído aqui, pessoal, que não degrade tanto esse sinal. Como é que eu vou fazer isso? Vou voltar lá no MATLAB. Porque o ruído está matando o seu sinal. Na medida que eu colocar aqui, por exemplo, 10, esse valor aqui está em dB. Em dB, se eu colocar 1 aqui, por exemplo, colocar 5, eu estou dizendo que a relação do sinal X, o ruído, ele está ficando 5 dB menor em dB do que o ruído está 5 dB menor do que o sinal original. Então, se eu mandar rodar esse script agora, vou mandar aqui dar um close all primeiro, CLC, close all, clear all. Aí eu vou mandar rodar. Bom, o script não ficou bom não, porque 5 dB também está degradando demais o sinal. Mas ele está parecendo um seno. Embora para a gente seja meio esquisito, mas ele está indo, subindo e descendo. Está dando para ver mais ou menos a dinâmica do seno. Mas não está bom. Tá? Então eu vou aumentar ainda mais o ganho. Então, eu vou parar aqui de compartilhar a tela. Vou colocar 10 dB. A escala aqui é logaritmo, tá? Então, close all. Eu estou mudando o parâmetro que eu ganho em dB. Não ficou bom também, não. Ficou assim, muito parecido com o primeiro. Vou jogar um valor aqui de 50 dB. Então, essa função AWG aí, pessoal, é uma função que é muito útil para você simular ruído no sinal, tá? É obviamente que você tem que dar uma lida na documentação para você entender, né? Tem um pouco de estatística no meio. O sinal agora está assim. Quando eu joguei 50 dB, a relação do sinal com o ruído está degradando um pouco o sinal, mas está degradando pouco. 50 dB, ó, se eu chegar pertinho dele lá, tem uns bicos, tá? Vou colocar um valor 20 aqui e rodar para ver como é que fica. Mas o sinal não está tão degradado. Então, eu vou parar de compartilhar a tela. Vou jogar 20 dB. Vou dar um CLC, clear all, close all. Então, tem que dar uma lida aí na documentação. Então, olha lá, se eu compartilhar aqui agora. Então, aí, 20 dB.
Ele está gerando um ruído aleatório, tá, pessoal? O que é um ruído aleatório? Você tem uma variância, ele está gerando esse ruído e somando no sinal original. Aí ele degradou um pouco o sinal aí, tá vendo? Esse é um ruído que a gente chama de ruído branco. O que é um ruído branco? É um ruído de distribuição normal. Distribuição normal, a média nula. Beleza? Bom, então eu vou encerrar aqui esse script aqui dessa parte do ruído. E um outro... E vou compartilhar aqui agora a tela do MATLAB de novo. Bom, aí o básico lá, tem lá os exemplos de quantização, que é para simular placas com conversores AD, que eu expliquei na aula passada. E tem um último script aqui que eu queria na nível intermediário. Nível intermediário, pessoal, tem um exponencial complexa, 0,5, que eu já expliquei, tá? Nada mais é do que um script que... Exponencial complexa. Olha lá. É você pegar um E elevado a... Aquele esquema de quando o θ é zero, quando a frequência... Você tem um E elevado a J θ. Aí eu expressei ele com cosseno e seno, tá? Tá no início do caderno de vocês. Aí eu lembro, quando o sigma era maior que zero, dava uma exponencial crescente. Quando o sigma era menor que zero, dava uma exponencial decrescente. Aí quando eu colocava o θ igual a zero e variava só a frequência, né? Aí dava um sinal, que é o sinal que a gente conhece, que é um sinal periódico. Na medida que eu mexo essa frequência aqui, esse θ igual a zero, esse esp de θ no tempo, vai dar 1. Então, na hora que der 1 aqui, amplitude 1, o que vai valer, na verdade, é o cosseno de ômega mais j seno de ômega, t, que é a fórmula do Euler, tá? Então, está aqui dentro desse script cassenoide. Mas tem um script aqui chamado função shift. O que essa função shift faz? Bom, olha só, pessoal. Tem aqui um clear all, um close all, um CLC para apagar a tela. Eu declarei um vetor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A função FFT shift, pessoal, o que ele faz? Ele procura o meio desse vetor. O meio, como esse vetor aqui tem 6 posições, ele quebra esse vetor exatamente no meio e pega a segunda parte do vetor e permuta as duas partes. Ele permuta as duas partes. Então, se eu rodar esse script aqui, der um Ctrl C nele, rodar dentro do MATLAB, olha lá. O 1, 2, 3 ficou na segunda metade, o 4, 5, 6 ficou na outra metade. A função FFT shift só faz isso. Quebra um vetor no meio e permuta essas duas partes. Tá? Bom, continuando o script, eu fiz outro vetor, só que de números eu quero separar. O ODD em inglês é par. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que acontece, pessoal? Esse vetor tem 7 posições. Quando eu dividir por 2, vai dar 3,5. 3,5. 3,5 ele vai pegar e vai arredondar. Vai pegar o maior valor de 3,5, que é 4. Então, a primeira parte do vetor vai ser esse que está selecionado. E a segunda parte vai ser o 5, 6, 7. Então, ele vai fazer a mesma coisa. Particionar esse vetor e mudar essas duas partições. Vou dar um Ctrl C nele. Vou dar um Ctrl V. Olha lá. O 5, 6, 7 foi para o início do vetor. O 1, 2, 3, 4 foi para a outra metade. Por que eu estou explicando isso para vocês? Por causa disso aqui, ó.
eu vou criar um sinal com a frequência de amostragem 100. Criar um vetor de 0, o passo de 1 sobre fs, que é o período. O período é 1 sobre fs, tá? De 10 menos 1 sobre fs. Então, ele vai criar um vetor, ele vai criar cosseno de 2π, frequência 15 Hz, no vetor t. Bom, na hora que eu fizer n aqui, length s, é o número de elementos do s. Na hora que eu colar xFFTS, pessoal, ele vai calcular para cada frequência, ele vai calcular cada frequência e criar um vetor de mesmo tamanho do número de elementos que eu tenho nesse cosseno. Quantos elementos eu tenho nesse cosseno? Vai depender da frequência de amostragem. Como a frequência de amostragem foi 100, o vetor FFT vai ter um vetor de tamanho 100. E aí ele vai testar nesse sinal qual é a frequência 0 nesse sinal, qual é a frequência 1, qual é a frequência 2, qual é a frequência, até chegar na frequência 49. Tá? Quando chegar na frequência 50, a maior frequência que eu consigo mostrar corretamente desse sinal vai ser a frequência de amostragem dividido por 2, que é 50. Tá? Na hora que chegar na frequência 51, na verdade, ele não vai mostrar a frequência 51. Ele está mostrando um aliens, que vai ser a frequência 49. O 52 vai ser a frequência 48. O 53 vai ser a frequência 47. Então, se eu mandar mostrar esse gráfico de amplitude, tá? O valor absoluto de x, o valor absoluto é o módulo, tá? E se eu mandar plotar o f, power, o valor absoluto, a magnitude do x, que é um número complexo, olha como é que esse sinal vai ficar. Vou dar um Ctrl+C nesse script e vou mandar ele rodar. Vou compartilhar a tela com vocês. Então, olha lá. Olha como é que o gráfico ficou. Ele está me mostrando, pessoal, qual é a amplitude. A frequência 0 não tem amplitude nenhum. Não tem componente de frequência 0 nesse sinal. Na amplitude, a frequência 1 também não tem. 10 também não tem. Mas a 15 tem, porque foi o 15 Hz que eu coloquei no sinal. Qual é a amplitude? 250. Aí eu fui aumentando, 49, 50. Quando chegou 50 aqui, essa amplitude 15, na verdade, se vocês pegarem 100 menos 15, dá 85 Hz. Ele está dizendo, então, que na medida que eu caminho de 0 para 15, vem um sinal de 100 no sentido inverso, que é como se fosse o espelho, né? Então, o que seria a frequência 0 para nós aqui? Eu vou quebrar esse gráfico aqui no meio, tá? O 0 seria 50, a referência 50. Vou quebrar esse 50 e vou jogar, rearranjar isso aqui. Seria de 0 a 2π. 0 a 2π. Eu vou pegar esse 50 e fazer um FFT shift nele. Vou quebrar esse gráfico no meio, jogar ele para a esquerda e esse gráfico 0,15. De modo que uma parte do gráfico me mostra o 15 positivo e essa parte da direita aqui, na verdade, é o 15 negativo. É o 15 negativo. Então, eu vou mudar esse gráfico para essa outra parte aqui, ó. Eu vou fazer um FFT shift no X, dividir o gráfico em 2, vou fazer um rearranjo do FFT shift e vou rodar esse script de novo. O nome da variável que ele chamou de potência de shift, que é o valor absoluto do número complexo y, de cada posição do y. Ele elevou a 2n, pessoal, porque ele precisa escalar esse número aí para voltar a potência
amplitude dele, tá? Depois eu explico esse negócio com mais detalhes. Mas eu vou rodar esse negócio agora e vou mostrar como é que ficou o gráfico agora. O gráfico ficou desse jeito, ó. Então, o meio do gráfico, que seria, naquele outro gráfico, que seria os 50 Hz, é o π, seria o π. O π é lá, tá zero, aí ele 15 positivo para a direita é a frequência 15, amplitude é 250, e o menos 15, amplitude é 250, tá? Então, esse é um artifício, porque para nós faz mais sentido olhar o gráfico dessa maneira aí, ó. Tá? Sabendo que a frequência é zero, né? Os 50 Hz, o zero menos 50 Hz. Naquele gráfico anterior, quando ele faz de 0 a 100, o 100 é a frequência máxima. Mas, na verdade, o 0 a 100, ele está saindo da frequência negativa, e quando ele chega em 50, na verdade, a frequência é zero. Aí, de 50, quando ele começa a subir, até o 100, vai na frequência máxima, que seria os 50, tá? Então, esse FFT shift aí faz mais sentido para a gente ler o espectro de amplitude nesse gráfico aí que eu estou mostrando para vocês, ó. Beleza? Então, é 8h15 agora, pessoal. Sempre que a gente aplicar a função FFT, então, vocês vão ver que tem esse FFT shift aí, para colocar isso de modo... aqui também eu poderia colocar de 0 a π. Por que eu sei que o π é 50? Porque o 2π é a frequência de amostragem. Como ele falou que a frequência de amostragem é 100, se o 2π é 100, o π só pode ser 50. Então, o mais π é 50 e o menos π é o menos 50, que é esse que está do lado esquerdo aqui. Bom, então eu vou parar agora a gravação aqui, tá? Fazer um intervalo aí de uns 10 minutos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Os scripts estão disponíveis, então na medida que você vai usando eles aí, tá? Mexendo, né? Você vai acostumando com eles. Beleza aí, pessoal? Dúvidas? Tranquilo, professor. Vamos fazer um Vou intervalo. lanchar ali. Tá bom? 8h15? Beleza. Vamos combinar 15 minutos? 8h30, beleza? Beleza. Tá bom, então. Então até daqui a pouco. Vou parar a gravação e daqui a pouco a gente volta. Até logo. Tchau, tchau.